Então, vamos lá. Qual que é o nosso grande desafio para a gente tratar dor, então? Então, a gente aprende, né, nas nossas graduações o tratamento da dor como um subtema dentro de algumas disciplinas, né? Tais como ortopedia, reumatologia Uma hora. e assim por diante. Então, gente, a ideia é mostrar para vocês por que a gente, como fisioterapeutas, às vezes é um pouco capenga aí nesse tratamento da dor, né? Então, vejam só, esse estudo é de 2017, e ele mostra que, como eu falei, a dor é um subtema, né, na graduação, e apenas 4% das faculdades de físio tem uma disciplina específica sobre dor apenas. Então, é pouca coisa, né? Ou seja, falta habilidade no manuseio e na assistência humanizada da dor. Então, como a gente só tem o tratamento da dor como subtema, fica um pouco precário, né, esse aprofundamento nesse tema dor. E quando eu falo dor, em geral, né, músculo-esquelética nesse caso. E essa dor, se não tratada, vocês sabem que ela torna-se um processo crônico. E a dor crônica, gente, ela gera um caos, né, no nosso paciente, de uma forma geral. Então, isso aumenta os distúrbios do sono dele, ele vai ter mais ansiedade e depressão, esse paciente ele vai ter invalidez, essa invalidez total ou parcial, redução nas atividades sociais e nas atividades de vida diária dele, então ele vai sair menos para um cinema, ele vai fazer menos viagens, as atividades de trabalho laborais dele vão estar mais dificultadas, tá? Redução na qualidade de vida de uma forma geral e aumenta os custos na saúde, custos dele e custos do governo de uma forma geral, ou do plano de saúde. Então, ninguém ganha com isso, né? Todo mundo perde com esse impacto da dor crônica. E falando um pouquinho de Brasil, né? Esse dado aqui de 2018. No Brasil, gente, nós temos 2/3 da população com dor crônica, é muita gente, né? Então, nós temos aí, nesse dado de 2018, tínhamos 209 milhões de habitantes e 130 deles com essa comorbidade, né? E o que é uma dor crônica? É uma dor que tem uma duração de pelo menos 6 meses, né? E a gente tem muitos pacientes nessas condições, né? Muitos não procuram de uma forma imediata o fisioterapeuta, por achar que o fisioterapeuta não é o profissional de primeiro contato, e quando ele aparece lá na nossa clínica, no nosso consultório, já é um paciente crônico, né? E os pacientes crônicos são um pouquinho mais complicados aí de serem tratados. Quais são as principais causas, então, da dor crônica? As dores nas costas, lombar e cervical, é um outro assunto que a gente podia passar aqui horas falando sobre ele, né? Artrite reumatoide, uma condição reumatológica, né? A osteoartrite e a osteoartrose, que vai ser o nosso assunto desse bate-papo. A fibromialgia e a cefaleia. Então, são as principais causas, né, dessas dores crônicas dos pacientes. Bom, então uma pesquisa, gente, feita pelas sociedades brasileiras de ortopedia e reumato, isso aqui em nível Brasil, tá? Aponta que 50 milhões dos brasileiros sofrem de artrose. Porém, apenas 40% se tratam. Pessoal, vocês estão acompanhando aí a passagem dos slides, sim ou não? Não, para mim está conseguindo acompanhar o slide. sim. Apareceu. Tá passando Para mim slide? é somente o primeiro slide. Eita. Só o primeiro. Só no primeiro Só também. no primeiro slide. Agora foi. Então, peraí. Eu estou acompanhando bem aqui, professor Marco. Ah, valeu. Deixa eu só fazer de Agora novo aqui, sim, então, tá que no site. algumas pessoas estavam com probleminha. Vocês conseguem enxergar, gente? Só me ajuda aí. Agora sim. Sim, melhorou. Sim. Vai? Beleza. Então, vamos lá. Se tiver alguma dificuldade aí, pessoal, vocês vão me falando, tá? Eu estou no slide que está falando das sociedades brasileiras de ortopedia e reumato, e à direita tem uma radiografia de pelve total. É isso que vocês estão vendo? Isso. Perfeito, isso mesmo. Legal. Então, beleza. Então, vamos continuar aqui. Se continuar com algum probleminha aí,
vocês me pontuem, por gentileza, tá? Então, vejo que só 40% desses 50 milhões de brasileiros com artrose, eles procuram tratamento. Ou seja, 60%, né, que dá 30 milhões de brasileiros com artrose diagnosticada, eles não procuram tratamento, né? Então, esse paciente, lógico, ele, uma hora ou outra ele vai aparecer no seu consultório, mas nisso aí ele já fez consulta com um ortopedista, com um reumatologista, já fez tratamentos caseiros, né? Então, é um paciente crônico que chega lá para a gente. Então, nessa Sociedade Brasileira de Reumato, eles falam que 30 a 40% das consultas são com relação à artrose, 7,5% de todos os afastamentos do trabalho são por conta dessa comorbidade, 10,5% de todos os auxílios-doença estão nessa situação, e a quarta causa mais frequente de aposentadoria, né? E agora está numa moda, né, gente, de todo mundo procurar artrose no membro inferior para conseguir o carro com isenção, né? Então, tá, com certeza esses dados aqui eles vão aumentar, tá? Então, esses dados, eles impactam diretamente em vários aspectos, né? Nas clínicas, em custos com plano de saúde e assim por diante. Então, o impacto da osteoartrose, ele é imenso e praticamente nós estamos, não temos como escapar da osteoartrose, né? O que a gente tem que fazer é fazer um controle desde jovem aí, entre parte muscular, alimentar, né? Parte nutricional de uma forma geral, para a gente poder minimizar os efeitos deletérios da osteoartrose. E quais são os gastos, né, da indústria farmacêutica com a osteoartrose? Vocês sabem que é um mercado bem rentável, né, gente? O mercado da osteoartrose. Então, em 2016, gastava-se 1,6 bilhões de dólares com suplementos, com cartilagem, com colágeno, com o que você imagina aí. E em 2026, daqui a 6 anos, esse gasto vai para 3,5 bilhões de dólares, né? Então, é muita coisa que se gasta na indústria farmacêutica com isso. Alguns artigos eu deixei para vocês aqui. Um de 2018. O que ele fala? Que os opioides não são melhores que um analgésico, por exemplo, aqui o Tilenol. Aliás, eles são piores e com muito mais efeitos colaterais. Então, se você tratar uma osteoartrose, nesse caso aqui de quadril e joelho, nesse artigo, com Tilenol ou com opioides, né, que mata muita gente nos Estados Unidos, por exemplo, que lá o pessoal é muito viciado em opioides, né, na verdade eles são similares, né, em termos de efeito na dor da osteoartrite ou da osteoartrose. Esse outro artigo que saiu na Rheumatology, ele fala que em 2030, provavelmente, a osteoartrite e a osteoartrose, ele seja a maior causa de incapacidade da população, né? Por vários motivos. Um deles é que a população está ficando mais velha, né? Quanto mais velha, mais suscetível a processos degenerativos, né? Então, é óbvio que esse número tende a aumentar e, se não for feito nada até lá, se nenhuma nanotecnologia resolver esse problema até lá, a gente vai ter isso aí como a maior causa de incapacidade na população. Falando um pouquinho da anatomia e biomecânica da região pélvica, em especial aí do quadril, vejam que o quadril, gente, é uma articulação que recebe cargas descendentes, né, vindas aí da coluna vertebral, ao nível do sacro, da sacroiliaca, e também ascendentes, ou seja, as forças de tensão, elas praticamente se convergem na região pélvica. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então, se você tiver alguma disfunção que vem lá de cima, pode repercutir no quadril. Se você tiver alguma repercussão que vem lá de baixo, idem, tá? Então, é uma região de muita convergência de tensão e isso pode, hora ou outra, desencadear algum sintoma no seu paciente. Então, a descarga acentuada de peso nessa região, forças ascendentes e descendentes repercutem nesse nível, e é uma articulação esferoidal, né, triaxial, que tem boa mobilidade, menor que o ombro, né, que é a sua analogia do membro superior, mas tem uma mobilidade importante aí. Se diminuída, aí as repercussões são inúmeras, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
Então, o processo de avaliação e diagnóstico diferencial, nesse caso, é extremamente importante, gente. Por isso que uma análise, e eu vou falar de quadril aqui, mas como fisioterapeuta, você considere para ombro, cotovelo, joelho, qualquer situação, tá? Coluna. A avaliação é o principal componente de um tratamento fisioterapêutico. Se você faz uma boa avaliação, você fecha um bom diagnóstico cinesiológico, né? E com certeza a sua terapêutica ela é muito mais precisa, né? Ela é muito mais direta, rápida e menos custosa aí para o seu paciente. Tudo bem? Vejam só, falando um pouquinho agora especificamente do quadril, né? Foi para isso que vocês entraram aqui nesse nosso bate-papo. Então, as principais patologias que podem causar dor na região do quadril. Você pode ter distúrbios que nós chamamos de intrínsecos ou extrínsecos. Os intrínsecos, gente, são aqueles que envolvem diretamente o quadril, eles podem ser intra- ou periarticulares. Então, eles ou estão dentro da cápsula articular ou em volta dela. Os distúrbios extrínsecos são aqueles extra-articulares. O que são os extra? Aqueles que estão à distância do quadril, né? Não necessariamente em volta dele, como os peri, mas à distância do quadril. Exemplo, joelho, sacroiliaca, coluna, entre outros, tá? Então, o objetivo do fisioterapeuta, e vamos falar da fisioterapia especificamente, né, gente? Ela é identificar se esse distúrbio é intrínseco ou extrínseco, para você buscar uma terapêutica mais assertiva. E aqui nesse quadro, gente, eu não vou perder muito tempo falando detalhe por detalhe, e você tem os distúrbios extrínsecos e intrínsecos. Por exemplo, alguns intrínsecos intraarticulares. Você pode ter uma osteoartrite, uma osteonecrose, né? Cuidado com as osteonecroses, que o paciente pode evoluir para uma prótese total, né? Fraturas por fadiga, são aquelas fraturas ocultas, osteocondrites, displasias, a IFA, né? Que é o impacto femoroacetabular, e entre outras, tá? Tumores, inflamações, infecções. As em volta da articulação, as periarticulares, as instabilidades atraumáticas, capsulites adesivas, tendinites e bursites, impacto ósseo, síndrome do piriforme, distúrbios púbicos sacroiliacos, avulsões ósseas, entre outros, tá? Então, todos esses componentes são componentes, nós chamamos de intrínsecos. O problema está no quadril. Os extrínsecos são aqueles extra-articulares, onde as patologias, elas estão à distância, né? Tais como patologias da coluna lombar, distúrbios gastrointestinais, geniturinários, vasculares, entre outros. Então, você vai ter que procurar fora aí da região do quadril o que está gerando aquele desconforto no quadril. Tudo bem? Então, nós temos... Nós temos aqui a origem da dor sendo o quadril, nos distúrbios intrínsecos, e nos distúrbios extrínsecos, a origem da dor é a distância, tá? E nós temos, gente, algumas coisas, né? O pessoal que estuda muito, né? Eles têm nos facilitado, né, a vida com relação ao diagnóstico e tratamento, e eu trouxe algumas coisas aqui para vocês. Uma delas é um algoritmo de dor no quadril, né? Os algoritmos, eles facilitam muito a nossa vida. Então, a dor ela pode ser anterior, lateral ou posterior no quadril. E nesse quadrinho aqui do lado, você tem a dor anterior e quais são as possibilidades dessa dor anterior. Então, vamos lá. Uma dor anterior no quadril. Pode ser uma osteoartrite, pode ser uma tendinite, né, da musculatura flexora de quadril, uma, por exemplo, do psoas, né, uma bursite do ilipsoas, uma fratura proximal do fêmur, uma fratura por estresse, uma artrite inflamatória, entre outros. As dores laterais do quadril, aquele que o paciente coloca a mão bem ao nível, né, da bursa trocantérica ali. Então, pode ser uma bursite trocantérica, pode ser uma disfunção de glúteo médio, pode ser uma meralgia. Essas meralgias parestésicas, elas são muito doloridas, né? O paciente, ele fica bem incapaz, né, com essas meralgias e gera bastante sequela. E as dores posteriores são aquelas dores referidas, né, da coluna lombar, da região sacroiliaca e do componente extensor, né,
do quadril. Então, se você recebe um paciente e ele apresenta dor anterior, lateral ou posterior, você tem, nesse quadrinho, algumas hipóteses etiológicas que geram esse tipo de situação, tá? Então, você consegue fazer uma abordagem um pouquinho mais precisa quando o paciente fala de forma precisa, porque às vezes o paciente é confuso, né? Ou a dor é muito difusa, ele não consegue diferenciar se é anterior, médio ou posterior. Ele fala, ah, Marco, dói tudo. E aí, se dói tudo, a gente precisa investigar tudo, né? Aí a nossa vida é um pouquinho mais dificultada. Vamos falar um pouquinho de avaliação do quadril, gente. Então, a localização da dor relatada pelo paciente é muitas vezes mal definida e confunde o examinador quanto à sua verdadeira origem. Isso é bem comum a gente encontrar, principalmente nas dores crônicas. Quando o paciente tem uma dor aguda, é muito mais simples, né? Ele chega para você, ele torceu o tornozelo ontem, ele fala, Marco, dói aqui do lado do meu pé. Pronto. Agora, quando é um processo crônico, é uma dor espalhada, é uma dor difusa, é uma dor que anda, e aí a nossa investigação é um pouquinho mais demorada, tá? Você tem, nesse artigo, gente, ele é fantástico, porque ele mostra algumas coisas interessantes. É de 2015 esse artigo. Eles pegaram 2.114 pessoas com quadris assintomáticos, então sem dor alguma. E descobriram que nessas 2.000 e poucas pessoas, 37% delas tinham deformidade no quadril do tipo CAN, 67% tinha tipo pincer, né? E 68% lesão labral. O que acontece, gente, se você somar aqui não vai dar 100%, né? Porque elas tinham muitas vezes mais de uma deformidade, ok? Mas, vejam, às vezes você pega um paciente e ele está com uma dor no quadril. Ele faz uma ressonância magnética, por exemplo. Aí é diagnosticado com uma lesão do tipo CAN ou do tipo pincer, né? Onde você perde a congruência articular. E aí, muitas vezes, você tem esse paciente bombardeado de informação dizendo que o problema dele é o tipo CAN, ou o tipo pincer, ou o tipo uma lesão labral, né? E muitas vezes não tem nada disso envolvido. Então, é bom que a gente saiba que o exame de imagem, ele vai complementar, né, o seu exame diagnóstico clínico, né? Seja médico, fisioterapêutico. Então, ele vai nos ajudar a fechar o diagnóstico. Então, se você se basear apenas por imagem, gente, e é outro assunto que a gente poderia passar aqui a tarde inteira falando, você pode ter um pouquinho aí de complicações, tá? Então, esse artigo é bem legal por conta disso. Outra imagem aqui para você entender essa diferença. Então, aqui você tem à esquerda, né? Na imagem A, uma paciente de 31 anos com queixa de síndrome de dor glútea profunda direita, de natureza não mecânica. A ressonância magnética, no caso, pode envolver a presença de um grande cisto de Tarlov, aqui, ó, né? Que gera uma compressão radicular de S1, S3. Essa paciente ela vai ter uma dor ciática, por exemplo, nesse caso. Então, é uma natureza não mecânica, né? Se você fizer todos os testes com ela, você não consegue, às vezes, reproduzir ou minimizar a dor, porque você tem ali uma presença de um cisto, né? Então, esse diagnóstico de imagem serve para isso, né? Para ele conseguir fechar um diagnóstico ou mostrar as contraindicações do nosso tratamento. Bom, falando um pouquinho já da parte mais manual, né? Nós temos a síndrome mecânica intra e periarticular e a síndrome mecânica com relação à rotação de limitação de rotação interna. Então, com relação à síndrome mecânica intra e periarticular, gente, é bem clássico o paciente. Se você pergunta para ele onde dói, ele faz um C com a mão e coloca esse C em volta da articulação do quadril, né? É o típico paciente com síndrome intraarticular. Isso pode ser uma osteoartrose, osteonecrose, IFA, lesão labral e assim por diante. Assim como pode ser uma tendinite, uma bursite, um quadril em ressalto. Ou seja, são processos onde o problema está localizado no quadril, tá? Quando você tem uma limitação de rotação interna, por exemplo, os sintomas pioram com a atividade e com o suporte de carga e melhoram com o repouso. Então, aqui um teste simples de rotação interna e rotação externa. Então, verifiquem que a rotação externa
ela está normal, né? E a rotação interna, ela está bem limitada nesse caso. Só que muitas das nossas avaliações, gente, elas são muito mais fidedignas na dinâmica, né? Quando a gente consegue promover uma avaliação dinâmica, se você tem oportunidade para isso, fica muito mais claro esse processo avaliativo. Então, veja, há grandes evidências que a deficiência de movimento no quadril pode ser a base de algumas lesões, tais como LCA, síndrome da banda iliotibial e a síndrome da disfunção fêmuro-patelar. Gente, quem trabalha com fisioterapia ortopédica, fisioterapia desportiva, lesão de LCA, síndrome do trato iliotibial e síndrome fêmuro-patelar é o arroz com feijão nosso, né? É muita gente que aparece com esse desconforto aqui, com esse tipo de lesão. E a maioria desses pacientes tem limitação de quadril, tem bloqueios de quadril. E o fisioterapeuta, muitas vezes, ele negligencia essa articulação, tá? Então, as evidências de fraqueza de quadril, principalmente aí das lesões de membro inferior. Então, a síndrome da disfunção fêmuro-patelar, tem inúmeros artigos que mostram isso, tá? As lesões de LCA, as osteoartroses de joelho, lombalgias e sacroileites de uma forma geral, o impacto fêmuro-acetabular, a inibição artrogênica do glúteo máximo, lesões de tornozelo, instabilidades de tornozelo. Então, veja, todas essas patologias estão linkadas com uma fraqueza de quadril, mas também com uma falta de mobilidade do quadril. Tá? Então, não adianta você só tratar o joelho do seu paciente, tentar recuperar a mobilidade do joelho ou do tornozelo se você não equilibrar proximalmente esse paciente, tá? Então, vamos lá. Esse artigo, gente, do Christopher Powers, ele tem o seu QG lá nos Estados Unidos, né? E ele é uma referência na biomecânica aí pra gente. Então, o que ele identificou, né? Quando você tem, aqui à esquerda, dá para você verificar, aqui você tem o fêmur, né? E aqui você tem a patela, aqui é a articulação fêmuro-patelar. Quando você tem uma congruência articular, você tem muito menos pressão nas cartilagens articulares. Quando você tem uma incongruência articular, você vai diminuir a área de contato da patela com o fêmur, fazendo com que esse paciente gere mais pressão no joelho, e aí, com mais pressão, ele tem mais predisposição para gerar lesões condrais, né? Então, se for uma adolescente que for no médico com esse tipo de situação, vai sair de lá diagnosticada com condromalácia. Se for um atleta com síndrome da disfunção fêmuro-patelar, se for um idoso, vai sair de lá com um diagnóstico de osteoartrose de joelho, tá? Por quê? Porque você não tem uma congruência entre patela e fêmur, e esse é um dos objetivos do nosso tratamento, né? Melhorar essa congruência. Aqui, gente, vamos ver se... Eu acho que está rodando o vídeo. Sim ou não? Sim. Beleza, obrigado. Então, gente, aqui você tem um teste simples, né? Você pode fazer isso no seu consultório, não precisa de espaço para isso. O paciente está descendo de um degrau, né? Por isso que a gente chama desse teste de step down. E a gente verifica se no step down, esse paciente tem alguma fraqueza, alguma instabilidade de quadril. Quando isso acontece, essa instabilidade de quadril, voltando aqui um slide, você tem essa configuração, ó, esse aumento da pressão por diminuição da área de contato. Tá? Então, aqui você consegue observar bem esse paciente, quando ele desce com o pé esquerdo, a gente avalia o lado direito e vice-versa, tá? Muito bem. Aqui embaixo, uma outra situação, né? Então, veja que é um pouquinho mais intenso que essa paciente de cima, né? Quando desce o degrau aqui, ó, o joelho, ele valgiza demais, né? E esse aumento desse valgo, ele faz com que você diminua a área de contato da patela com o fêmur e gere mais sobrecarga na cartilagem, tá? Lá no meu tempo, né, quando eu fiz a formação em fisioterapia, eu sempre ouvi falar para você fortalecer vasto medial, fibras oblíquas, né, gente? Não está errado, mas é pouco. Hoje em dia a gente sabe que, além disso, a gente precisa
equilibrar proximalmente o paciente, tá? Aqui um pouco mais de imagem para vocês, nesse processo avaliativo, ó. Então, a paciente desce um degrauzinho e a gente verifica o quanto esse joelho, veja que o joelho direito dela entra bem, né, ó, na hora do step down, e ela faz a mesma coisa com o outro lado, bastante instabilidade e fraqueza de quadril, né? Então, as mulheres, principalmente, ou as pessoas, de uma forma geral, que têm o quadril mais largo, né, eles têm uma facilidade para valgizar, né, por questões anatômicas. Aqui embaixo, né, você tem aqui em 3D a mesma animação de cima, e a gente consegue, nesse software, ver e quantificar, né? Uma coisa é você falar para o paciente, você está valgizando no step down, outra coisa é ele ver em graus, né, como isso acontece. E aqui é a paciente correndo, né? Dá para observar que aqui só voltar aqui. Opa! Deixa eu voltar, moça. Olha nessa paciente correndo, pessoal. Opa! Peraí. Me ajuda a te ajudar aí. Peraí. Um minuto, pessoal. Que agora vai. Ó, ela cruza os dois pés, né? Essa cruzada dos dois pés, o direito vai lá para o lado esquerdo, o esquerdo para o direito, a gente chama de crossover, hein? E o crossover é por um encurtamento, se a gente pode chamar assim, do músculo psoas. E essa paciente, ela tem encurtamento de psoas, ela tem um desequilíbrio da musculatura lombar, ela tem desequilíbrio da musculatura glútea. Então, tudo isso, estaticamente, você até consegue avaliar. Mas quando você coloca essa paciente para andar, para correr, para fazer testes dinâmicos, é muito mais preciso, né, pessoal? Aqui você tem um outro processo avaliativo, um pouco mais dinâmico. Então, veja que o joelho, né, desse paciente, ele valgiza demais, né? Tanto o esquerdo quanto o direito. Vamos ver se dá para voltar aqui para vocês olharem de novo. Vai lá. Ó. É muito, né? Então, não tem joelho que aguente com um quadril fraco desse. O cara pode ser um atleta, o cara pode ter abdômen rasgado, mas se tiver bumbum fraco, não vai rolar. Aqui embaixo é a mesma coisa, né? Uma imagem tridimensional nos 3 eixos aí, né? X, Y e Z, que a gente consegue visualizar e quantificar isso aí. Esse processo avaliativo, ele pode ser feito em testes dinâmicos, com ou sem esteira, tá? A esteira, ela vai te ajudar a chegar o mais próximo possível se você atende corredores. Mas correr na esteira é diferente de correr na rua, tá, gente? Não dá para você considerar os dois como coisas similares, assim, muito iguais, né? São parecidinhos. Então, vamos tratar. Fizemos um processo diagnóstico, vamos tratar, então, esse paciente. Como que a gente trata? Você tem, como eu falei lá no começo, as disfunções intra e periarticulares. As disfunções intraarticulares, você vai usar terapia manual mais estabilização. Como? Diminuindo pressão e o cisalhamento, estabilizando a articulação, afastando o colo do acetábulo, né, fazendo técnicas de decoaptação e desenvolvendo o controle neuromuscular. Se o problema for periarticular, gente, você vai na origem da dor. Pode ser ilipsoas, pode ser um espasmo de adutores, pode ser uma tensão de piriforme e glúteo máximo, ou uma tensão de glúteo médio e tensor da face lata. Nesse caso, pessoal, tem alguém com o microfone aberto e, se possível, fecha ele, por gentileza, que a Camila está em alto mar aí, ouvi. Coitada da Camila. Então, vamos lá. Em ambos, a terapia manual, ela está associada, tá? A diferença é que, nas lesões intraarticulares, fortalecimento. Nas lesões periarticulares, liberação miofacial. Marco, eu tenho as duas. Libera e estabiliza. Faz as duas, ok? Vamos falar um pouquinho da terapia manual? Então, o contato manual, gente, já se sabe, né? Que ele faz com que só esse fato de você tocar o seu paciente, né?
ele estimula receptores na pele, nos músculos e nas articulações, e esses estímulos aferentes afetam a medula e centros cerebrais superiores, produzindo uma resposta analgésica e uma melhora do movimento. Tá? Então, você que é fisioterapeuta, eu sugiro que você use, né, os seus recursos eletrotermofototerápicos que você tem disponível, mas que você faça uso também da fisioterapia manual. E aqui, gente, eu até, antes de eu começar a apresentação, eu conversei com duas pessoas que aparecem, né, dois fisioterapeutas que aparecem nessa apresentação, dois colegas meus, o João Barbosa aqui na foto, o João é lá de São Paulo, né, trabalha no Instituto Trato, e o Thiago Fukuda também. Então, ambos autorizaram a imagem deles na aula, tá, pessoal? Então, você tem aqui a liberação do músculo psoas, uma técnica de inibição do psoas. O psoas é peça-chave para você tratar quadril. Só que a primeira coisa que você precisa fazer com ele é relaxar. Então, existem algumas formas de você relaxar o psoas, essa é uma das formas, ok? Além disso, você faz a mobilização do quadril, então você trava, né, a pelve do paciente com essa mão, e com essa mão você abraça aqui a articulação e faz mobilização, né, póstero-anterior nesse caso, póstero-anterior em relação ao paciente, tá? Aqui você pode usar algumas cintas de mobilização, aqui você tem um fisioterapeuta fazendo uma descompressão da articulação coxofemoral, com rotação externa e descompressão com rotação interna. Você pode associar, né, essa descompressão com os dois movimentos. Aqui uma mobilização da pelve, de uma forma global. Aqui você tem a mesma liberação, só que agora no sentido caudal. E essa posição, gente, o fisioterapeuta ele também poderia estar usando a cinta, né? Porque, veja, o João não é pequenininho, essa paciente aqui, ela não é grandona, então dá para ele fazer de boa. Mas às vezes você pega, né, um fisioterapeuta um pouco menor, mas um paciente muito grande, fazer isso aqui com a mão fica um pouco mais complicado. Aí você pode usar essa mesma cinta para fazer essa mobilização, tá? Idem na parte lateral. Então aqui você pode fazer algumas coisas mais dinâmicas, né? Aqui o fisioterapeuta usando a cinta, fazendo a mobilização com movimentos do paciente. Então a mobilização ativa, né? Assistida, se a gente pode chamar assim, ok? Idem para fazer exercícios, né, de fortalecimento com decoaptação. Então, esse paciente aqui, ele está decoaptando e fazendo um agachamento ao mesmo tempo. Então, você tira a pressão da articulação para poder fazer, tá? Marco, será que isso que você está mostrando aí existe mesmo? Gente, tem inúmeras evidências comprovando a eficácia da fisioterapia manual nas dores de quadril, tá? Se vocês até quiserem depois, eu posso disponibilizar, né, esses artigos, ou até essa aula aqui na íntegra em PDF para vocês, tá bom? O Colégio Americano de Reumatologia, gente, veja só, o Colégio Americano de Reumato indica fisioterapia manipulativa em 83% dos casos de osteoartrose de quadril. 83% dos casos, isso tudo, né, com algoritmo, tudo coisa, né, séria, bem feita, com ciência, eles têm indicação de fisioterapia manual, tá? E todos os artigos que mostram isso, gente. Então, aqui você tem artigo de 2009, artigo de 2016, 2012, então, tá tudo baseado nesses artigos aqui. E aí, como eu gosto de trabalhar, é trabalhar com ciência, né? Então, aqui você tem os clinical guidelines. Os guidelines, eles são essenciais para você fazer uma terapêutica, seja para lombar, seja para cervical, quadril não é diferente. Então, aqui você tem dois guidelines. Um guideline para dor no quadril e déficit de mobilidade com quadril com osteoartrite e um com quadril sem osteoartrite, tá? E o que ambos dizem? Que a fisioterapia manual é evidência máxima nesse tipo de situação. Por isso que as sociedades americanas de reumatologia e ortopedia indicam a fisioterapia manipulativa nesses casos, tá? Só que
apenas 28% dos pacientes com osteoartrose de quadril são indicados para fisioterapia manipulativa. Então, apesar de você ter essa indicação da sociedade, você não tem esses pacientes chegando até o fisioterapeuta na sua totalidade, tá? E fortalecimento, devemos realizar? Vamos lá. Então, o que nós temos? Nós temos um artigo, gente, aqui do Thiago Fukuda também, que ele mostra, né, que aqui com N de 120 pessoas, que quando você tem um desequilíbrio entre agonistas e antagonistas, nesse caso aqui de abdutor e adutor do quadril, você vai ter uma sobrecarga na articulação do quadril. Então, essas instabilidades musculares, esses desequilíbrios musculares, eles são a causa principal dessa sobrecarga no quadril, tá? Então, você como um bom fisioterapeuta, além de você aprender a fazer uma boa mobilização no quadril, você precisa saber a equilibrar essa musculatura, não só fortalecer, mas a equilibrar essa musculatura, fazendo com que agonistas e antagonistas estejam aí no máximo aí com 15% de diferença entre eles, tá? Sobre o complexo póstero-lateral do quadril, né, que são os músculos subglúteos, né, além do glúteo máximo, e o complexo propulsor do quadril, nós temos uma sequencinha básica de fortalecimento, já bem conhecida, né, gente? Técnicas que o paciente pode fazer em casa, se bem orientado, usando uma faixa elástica simples, nesse caso, um mini band, né? Mas pode ser aquelas faixas, né, para você tirar sangue, né, que eu chamo de tripa de mico. Pode usar um teraband mesmo. Então, o paciente ele tem que ser bem orientado, porque é muito fácil fazer, mas é muito fácil o paciente compensar, tá? Então, alguns exercícios, é até bom que você, de cara, não indique para o seu paciente fazer em casa, porque são exercícios que, se ele compensar, ele não faz o que deve fazer e ele pode sobrecarregar uma outra estrutura. Aqui você tem o Thiago, que ele também autorizou as imagens dele, tá? Aqui fortalecendo a musculatura póstero-lateral do quadril. Então, vejo que essa paciente ela está fazendo extensão, abdução e rotação externa, né? Um movimento típico de cachorrinho aí. Então, ela consegue trabalhar o glúteo máximo nas três funções dele: extensão, abdução e rotação externa. Embaixo, abdução, mas veja que o membro inferior dela está lá atrás, né? Ela não pode fazer flexão, senão ela briga, né, com o músculo. Então, ela tem que fazer extensão, um pouquinho de rotação externa e a abdução. Só voltar aqui, ó, para você ver de novo. E vejam só nas compensações, gente. Se o fisioterapeuta não se curar, e veja que é uma paciente que parece que é atlética, né, que ela tem controle motor, mesmo nesse paciente ela pode perder e fazer rotações que possam prejudicar outros níveis. Item embaixo, tá? Aqui um pouquinho mais dinâmico o trabalho, né? Trabalho de deslocamento lateral. Esse exercício é bem potente, fácil de fazer, e o paciente ele tem ótimos resultados com ele, tá? Embaixo, idem, só que com avanço agora, usando mini banhas. Veja, pessoal, é um paciente que ele tem que fazer na clínica, você tem que fazer com ele tem que fazer várias vezes, porque se você ensinar uma vez ou mostrar foto para ele, esquece. Em casa ele vai fazer totalmente diferente, tá? Aqui um pouquinho mais avançado, né? Aqui é um triatleta, fazendo um trabalho aí de controle motor, usando, né, associação de membros superiores também. Em cima aqui um agachamento, só tomando cuidado para as angulações aí de quadril e joelho, para a gente não ter sobrecarga e compensações. Idem na parte de baixo. Aqui você tem a formiga, né, da seleção brasileira, fazendo um trabalho que associa o fortalecimento com eletroestimulação. Fez, né? Então, você fez, toda vez que o fez ativar, você usa
a contração ativa do paciente. Então, você associa os dois movimentos, né? Você associa o movimento da eletroestimulação associado com o movimento ativo do paciente. Ok? Mas pode ser feito para glúteo, pode ser feito para serrátil anterior, pode ser feito para trapézio inferior, pode ser feito para qualquer músculo, tá? E como os nossos pacientes, gente, e principalmente os pacientes mais idosos, né, tem muita dor articular, o que nós normalmente usamos para isso são aquelas oclusões vasculares, né? Então, você usa um manguito, normalmente a gente usa um manguito de obeso, né? Porque ele consegue abraçar a coxa, nesse caso, e a gente vai insuflar, né, esse manguito até aproximadamente aí 120, 140, no máximo aí, milímetros de mercúrio, e com essa pressão a gente consegue fazer uma obstrução parcial, né, vascular, e faz com que você tenha menos sintomas na articulação durante o exercício. Então, esse paciente consegue levantar esses 2 quilos, a ponto, de modo que sem a oclusão ele não conseguiria por conta da dor articular. Então, é uma das ferramentas também que a gente pode usar nesse tipo de situação. Certo? E pós-operatório das lesões de quadril. Então, eu estou falando de paciente pré, né? E pós. Vamos lá. Vejam só, gente, esse artigo aqui da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. O objetivo dele, propor um protocolo pré-operatório de artroplastia total de quadril. Pré-operatório. 95 pacientes nesse estudo, 47 realizaram o protocolo e 47 não realizaram e 48 realizaram o protocolo. Vejam só, a aplicação do protocolo pré-cirúrgico, que foi com relação à orientação bem feita, mais exercícios bem feitos, diminuiu em até 8 vezes as taxas de reinternação e complicações clínicas pós-cirúrgicas. Então, o pré-operatório é fundamental numa artroplastia total de quadril. Esse outro estudo, né, de comentário clínico. Objetivo, apresentar uma abordagem direcionada para indivíduos submetidos à artroplastia total de quadril. Então, o que você tem que fazer com esse paciente na reabilitação? Educação, exercícios para musculatura de quadril, fisioterapia manual, exercícios funcionais, treino cardiovascular. Então, é um complexo de terapêuticas que você, fisioterapeuta, está apto a fazer. Tá? Aqui, cirurgia versus grupo de reabilitação para impacto femoroacetabular. Gente, é muito comum, né, mulheres aí próximo aí da menopausa terem dor no quadril por fraqueza de musculatura de quadril, com um quadril um pouco mais largo. Essa paciente vai ser diagnosticada, preferivelmente, com impacto femoroacetabular, a famosa CIFA, né, que é a Síndrome de Impacto Femoroacetabular. Fizeram esse estudo e acompanharam os pacientes por 2 anos. Resultado, não houve diferença significativa entre o grupo de cirurgia e de reabilitação. Só que, sejamos claros, reabilitação baseada em guidelines, bem feita, tá? E vem novidade por aí, né? A cirurgia versus cirurgia simulada, né? Seria uma cirurgia sham, né? Falsa, para impacto femoroacetabular e lesão labral, gente. Acompanhando os pacientes por 1 ano. Aguardem. E isso já é feito para ombro. Esse artigo saiu na Lancet e ele foi feito para artroscopia subacromial. Então, fizeram num grupo cirurgia e no outro grupo cirurgia simulada, né? Qual que é o resultado? Não houve diferença significativa entre os pacientes que operaram mesmo, né? E aquelas cirurgias simuladas. Então, essa revisão, esse é um outro artigo que saiu na Pain Medicine, que sugere que a cirurgia simulada demonstrou ser tão eficaz quanto a cirurgia real na redução da dor e incapacidade em diversas condições ortopédicas. Então, isso já é feito para ombro. Na verdade, isso já foi feito para ombro, já tem estudos, saiu na Lancet, gente, fator impacto altíssimo, né? Sobre cirurgia simulada e está sendo feito para impacto femoroacetabular. Em breve teremos novidades, tá? Então, como última mensagem aqui para vocês,
Essas recomendações, gente, são recomendações de alta qualidade que guiam a prática clínica no manejo de pacientes com dor musculoesquelética. Esse artigo saiu o ano passado, tá? Então, primeiro, cuidados devem ser centrados no paciente, não na dor do paciente. Avaliar fatores psicossociais. Então, não dá tempo da gente falar sobre isso, mas os fatores psicossociais, eles são importantíssimos para você conseguir tratar na sua integridade ou na sua totalidade os seus pacientes. Realizar exame clínico que inclua teste de rastreio neurológico, avaliação de mobilidade e força muscular. Fornecer condutas abordando exercício físico. Aplicar a fisioterapia manual em conjunto com outros tratamentos, desde que baseados em evidência. Se lá no guideline de dor no quadril tiver uma terapêutica com evidência boa, use-a, tá? A menos que especificamente indicado, por exemplo, em situações graves, oferecer cuidados não cirúrgicos, informados por evidência antes da cirurgia. Então, veja, cirurgia é necessária quando indicada e não tiver opções conservadoras, tá? E, por fim, facilitar a continuação ou retomada do trabalho ou esporte desse paciente. Esse estudo foi guiado por Peter O'Sullivan, né, que é um dos nomes mais respeitados aí da fisioterapia musculoesquelética. Ok? Bem, deixa eu voltar aqui. Onde estou? Onde estou? Estou aqui. Pessoal, então nós temos aí uma turminha online e eu queria deixar aberto aqui para vocês tirarem dúvida, realizarem perguntas, fiquem à vontade aí, tá? Professor, com relação, né, àquele procedimento de cirurgia do ombro, no qual foi feita uma cirurgia simulada e uma cirurgia verdadeira, né, e deram os mesmos resultados, né, ambos os experimentos. Teria alguma relação com um efeito placebo, algum efeito psicológico? Gilberto, né? Isso, Gilberto. Beleza. Gilberto, na verdade, assim, os resultados, eles não são iguais, né? Eles não são significativamente diferentes, né? Então, você tem diferenças entre eles, óbvio, só que não é uma diferença significativa a ponto de você partir para uma cirurgia, tá? Com certeza, o efeito Chan, né? Ele é bem forte nesse caso, né? Que é o efeito placebo, né? E isso serve para tudo, né, Gilberto? Não é só para cirurgia, né? Muitas vezes se faz uma terapêutica no paciente que não é baseada em evidência, não tem evidência científica nenhuma, mas o paciente melhora, né? Agora, foi você que encostou nele, foi a sua intenção, foi ele que queria melhorar, ao passo que às vezes você tem uma terapêutica que tem uma baita de uma evidência científica, mas o paciente ele não está disposto a melhorar e o que você fizer com ele, ele não vai melhorar, né? Então, aí entra no componente emocional do paciente, né? Quando o paciente fala, eu quero fazer cirurgia, ele pode fazer uma cirurgia real, uma cirurgia simulada, não importa, ele vai melhorar, tá? Só que o paciente, a cabeça dele é que dita isso aí, né? E aí é uma outra vertente da fisioterapia, que é esse componente biopsicossocial que está bem difundido já na nossa área, a gente precisa entrar um pouco mais a fundo nele. Legal. Mas gostei da Valeu. explicação. Obrigado. Valeu. Pessoal, tudo bem? Mais alguém tem alguma pergunta? Muito bem. Bom, eu vou deixar aqui com vocês, pessoal, no chat aqui, eu vou deixar um
o meu e-mail, e aí caso você queira essa aula em PDF, você me cobra lá por e-mail que eu passo para vocês, tá? Sem problema nenhum. Passo em PDF, aí vocês têm todo esse material para vocês darem uma estudada. E se você quiser saber mais de algum artigo específico, é só você procurar ali pelo DOI do artigo, né? Ou pelo artigo mesmo, e com uma busca simples você encontra bastante informação sobre ele. Combinados? Eu vou deixar aqui o meu e-mail. E aí, pessoal, eu agradeço a presença de todos, agradeço de novo o pessoal da Métodos, né, que proporcionou esse bate-papo nosso. Amanhã, provavelmente, eu volto a falar, mas daí vai ser numa live com o Ering sobre captação de clientes, sobre manutenção de cliente, precificação na fisioterapia, né? Eu acho que vai ser bem interessante também esse bate-papo que vai ser amanhã, tá bom? Mas aí não vai ser como aula, não precisa se cadastrar, é só entrar no pessoal da Métodos lá. Perfeito? Professor, Muito boa. Obrigado. Professor, Oi, querido. eu queria só que o senhor falasse um pouquinho, esse software que vocês usam para avaliação dinâmica, ele é próprio de vocês? Ele é disponível? Não, ele é disponível. Ele é disponível. Ah, tá. Você consegue comprar. Na verdade, assim, existem vários softwares de análise, né? Biomecânica, né? Esse que eu uso é da Noraxon e é um software que ele é pago, né? Você precisa pagar, mas qualquer um pode ter. Ele não é exclusivo nosso, não. Uhum. Ele tá por volta aí de 18, tava, né? 18 mil reais, mas como ele é vinculado ao dólar, deve estar um pouquinho mais caro. Mas assim, existem outros softwares que são de graça, né? Tem um Sim. software que ele chama Kinovia. Kinovia, uns falam Kinovea, né? Com K. Se você colocar lá no Google, né? Kinovia é um software que faz a mesma coisa, só que ele tem menos recursos tecnológicos, é menos colorido que o outro, tá? Entendi. Essa é a única diferença, mas você consegue fazer bastante coisa com ele. E aí, no próprio YouTube, você coloca lá tutorial do Kinovia, e aí você tem lá 20 minutos de explicação que mostra as principais ferramentas dele para você usar. Ok, obrigada. Nada, querido. Mais alguém, pessoal? Valeu, Marco. Obrigada, viu? Valeu, Laura. Até mais. Um abração. Beijão. Boa aula, Valeu, viu? valeu. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tá bom, pessoal. Então, boa noite a todos. Eu vou deixar meu e-mail aqui. Ô, professor, Oi, querido. deixa eu te incomodar um pouquinho. A live vai ser no mesmo horário amanhã? Eu posso pedir para o Ering, você está acompanhando com a gente, ou Yasmin? Ela ficou com aquela mesma cara. Deixa eu ver aqui. eu tô aqui. Yasmin, você sabe que hora que vai ser a live? Nossa, Olha, eu não tenho certeza. Eu acho que estava marcada para as 17 ou 18, mas eu vou confirmar e aproveitar que eu tô falando aqui. Se vocês puderem, se vocês tiverem Telegram, a gente tem um canal no Telegram agora e a gente manda todas as informações para lá. Inclusive, essa aula que a gente colocou para gravar, a gente vai disponibilizar depois no YouTube. Aí a gente manda primeiro lá no Telegram, tá, gente? É só Método CP, procurem lá e entrem no canal. E a data, provavelmente amanhã, a gente já coloca no nosso Instagram o cronograma das lives dessa semana. pronto. Obrigado, Yasmin. Ok, obrigado. Valeu. Vai ser legal, pessoal. Eu vou falar um pouquinho de precificação na fisioterapia, de como que você faz captação e manutenção, né, dos seus pacientes. Eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia sobre isso aí, que é um assunto bem, bem legal. Mas alguém? Alguma dúvida? Então a Yasmin falou que vai estar disponível no YouTube, né, Yasmin? E no Telegram, é isso? Isso, depois a gente vai colocar no YouTube, aí a gente manda o link lá no Telegram para todo mundo e no e-mail também. Pronto. Mas é primeiro no Telegram.
Tá Entrem bom, lá no então, nosso canal. confirmado, então. Então, a aula vai por lá, tá, pessoal? Beleza? Alguém mais tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade? Professor, Oi, querido. eu não estava conseguindo ligar o microfone aqui, eu apanhei um pouco aqui do aplicativo, primeira vez que eu uso. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? A aula foi muito boa. E eu queria fazer só um comentário, porque aqui na Liga Acadêmica, né, de Fisioterapia Esportiva, a gente faz a utilização de testes funcionais, step down, teste, rope teste, e durante as avaliações, e é uma coisa que tem nas evidências também, né, que às vezes o indivíduo, o atleta, o paciente, ele não tem uma fraqueza muscular e às vezes ele erra, assim, erra entre aspas, né, ele não consegue executar bem o movimento durante o teste por causa de um déficit pedagógico, né, ele não sabe fazer o movimento. Então a gente avalia primeiro, depois, quando a gente explica para esse indivíduo como que deve ser realizado, então a gente fala assim, não deixa a pelve cair, não deixa o joelho entrar, toma cuidado com o tronco. Então ele consegue realizar bem esse movimento, né? Então, às vezes, é uma coisa, eu acho que pode ser um diferencial, né, na avaliação. Talvez ele não consegue, às vezes tem um déficit mesmo, né, mas não é por causa de alguma fraqueza muscular. É porque, às vezes, ele não sabe, né, realizar não tem uma noção, uma consciência, um controle neuromuscular, né, para Sim, realizar. sim. Pedro, né, Pedro? Sim. Pedro, boa pergunta e um bom comentário, viu? Na verdade é o seguinte, se você agora pedir para os colegas que estão aqui no nosso bate-papo realizarem na frente do espelho step down, todo mundo vai conseguir fazer sem valgo dinâmico, né? Porque ele já sabe o que vai acontecer, então ele já tem esse controle motor, essa consciência. Então, você pegar o seu paciente que nunca ouviu falar de step down, de teste biomecânico, de disfunções de quadril e joelho, de fraqueza de complexo lateral, e pedir para ele descer de um degrau, 98% vai ter valgo dinâmico, né? Então, se a gente se basear só nisso, a gente vai ter muitos falsos, né, positivos aí. Então, essa parte da educação do paciente, ele é fundamental, né? Ele é fundamental para tudo, né? Para avaliação, para o tratamento. Eu acho que a educação é o principal ponto para você tratar o seu paciente, tá? E, lógico, a gente não faz só step down, a gente faz teste de força, né, com os dinamômetros que nós temos, e é um conjunto de fatores para a gente chegar no diagnóstico, mas muitos testes, né, o paciente não sabe fazer, não consegue fazer, nunca ouviu falar. Como você vai pegar um paciente de 80 anos, vai fazer um triplo rope test com ele? Não tem como, né? Então, tudo adaptável e tudo corroborado com outras situações. Mas é isso mesmo. Muito bem, a avaliação tem que ser muito bem delineada também, né? Sim. Mas muito obrigado. Eu Valeu, demorei para perguntar porque realmente eu não estava conseguindo ligar o microfone. Valeu demais. Valeu, Pedro. Até mais. Valeu. Mais alguém aí, pessoal? Alguma dúvida? Tá de boa? Tudo certo? Tá jóia. Então, beleza, pessoal. Então, eu agradeço essa horinha que a gente trocou de informação aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pela oportunidade de a gente estar junto. Valeu, pessoal? Então, um grande abraço, boa noite e boa semana a todos aí. Até mais.